Olá, que a graça e a paz do Senhor Jesus seja sobre a tua casa e sobre a tua família nesse dia. Gostaria de compartilhar uma palavra contigo, que está em Lucas, capítulo 2, no versículo 33, que diz assim: O pai e a mãe do menino estavam admirados com o que fora dito a respeito dele. E Simeão os abençoou e disse a Maria, a mãe de Jesus: Este menino está destinado a causar a queda e o soerguimento de muitos em Israel, e também a ser um sinal de contradição. Então, Simeão, né, ele dá uma palavra profética para a mãe de Jesus a respeito do menino Jesus, né? Jesus ainda era uma criança, e ele fala: olha, esse menino, ele vai causar a queda e o surgimento de muitos. E é verdade, os religiosos soberbos diante de Jesus sofreram uma queda, mas os discriminados, os sofridos, os enfermos, os abandonados, foram erguidos por Jesus. Né? A Madalena, a Maria Madalena, a pecadora, Jesus foi ao encontro desses para soerguê-los. E também Jesus foi um sinal de contradição. Essa palavra profética é uma grande verdade. Por quê? Para o mundo de então, aquele homem, Jesus Cristo, um mestre, um santo, andar com pecadores. A Bíblia fala que os homens questionaram: olha, se você é um santo, você anda com publicanos e pecadores, isso é uma contradição. Jesus era um mestre da palavra, um conhecedor, um rabino, então, né, ele entrava diante das pessoas, ficavam admiradas com o que ele ensinava. E os discípulos dele eram alguns pescadores, alguns homens que não tinham cultura, que não tinham tanto conhecimento da palavra, não eram religiosos. Como é que pode um rabino tão sábio, né, tão influente ali na época, as pessoas ficavam admiradas com as palavras dele, e ter discípulos pescadores? Era uma contradição. Como é que pode esse homem tão santo, o ministério de Jesus, ao invés de ser em Jerusalém, que era o centro das atenções religiosas, Jesus foi lá para a Galileia dos gentios, o lugar onde não estavam os judeus, o lugar onde estava um povo sofrido, longe do centro das atenções religiosas. Uma contradição. Jesus conversou com mulheres, a mulher samaritana, a Maria Madalena, ele perdoou, deixou essas mulheres tocarem nele, a Maria Madalena toca nele, quebra o vaso de alabastro. Então, querido, Jesus se tornou um sinal de contradição na época dele. Por quê? Porque ele não veio para confirmar a cultura da época, não veio para corroborar, ele veio para contrariar. E nós somos esses cristãos nos dias de hoje, que somos também um sinal de contradição para o mundo, para a nossa cultura, para o nosso mundo, para a nossa época. Nós somos uma contradição diante de sofrimentos, de dores que muitas vezes você e eu passamos. Muitas vezes nós estamos sorrindo. Isso é uma contradição. Diante de enfermidades e de lutas que nós temos, ao invés de nós ficarmos nos queixando, nos reclamando, nós estamos agradecendo, louvando a Deus. Muitas pessoas podem dizer para nós: aonde está o teu Deus? Como disseram para Davi. Isso é uma contradição, porque você não é um cristão, como é que você pode passar por luta, por enfermidade? Talvez você tenha uma enfermidade incurável. E isso parece uma contradição. Como é que pode um cristão? Mas mesmo assim, nós estamos servindo e amando esse Deus, caminhando com Ele e vivendo. E as pessoas estão olhando para nós como olharam para Jesus. E essa contradição tem sido um tremendo evangelismo, uma tremenda palavra sobre a vida de muitos. Nós fomos chamados para vivermos essa contradição. E como isso é maravilhoso. Olha bem, presta atenção. Abacuque também viveu essa mesma contradição. Abacuque disse assim: como que pode o ímpio estar indo tão bem, não ter dores, não ter sofrimentos, e o justo passar por tantos apertos, tantos problemas, tantos sofrimentos? E Abacuque, no final, lá do capítulo 1 de Abacuque, ele diz: eu vou me colocar na torre de vigia para ver o que Deus vai me responder à minha queixa. Abacuque estava se queixando, uma queixa.
Porque como que pode? Era uma contradição. O justo deveria ir bem, mas não ia. O ímpio deveria ir mal, sofrer, mas o ímpio estava indo bem. Uma contradição, uma queixa. E qual é a resposta de Deus para Abacuque, querido? O justo viverá pela sua fé. É a nossa fé que dá direção à nossa vida. É a nossa fé que dá razão à nossa vida. É a nossa fé que dá harmonia em todas as coisas. Se não for pela fé, se nós vivemos por olhos humanos e carnais, nós não entenderemos, não compreenderemos e será para nós também uma contradição. Mas acontece que é para a gente ser uma contradição para o mundo. Então, querido, porque nós precisamos ver pela fé. É a fé que abre os olhos espirituais. Como diz a palavra, nós não andamos pelo que vemos carnalmente, mas pelo que cremos. É essa fé pela qual nós andamos que dá motivo, que dá razão, que nos faz entender o plano de Deus. Então, querido, eu te convido, amado, a você viver pela fé. Você vai ser um sinal de contradição para muitos. Talvez você tenha entrado numa faculdade e está tendo uma grande dificuldade e você está dizendo, puxa, será que isso não era de Deus? Tem alguma coisa errada? Não, deixa essa contradição se manifestar na tua vida. Viva pela fé e você vai ver que Deus vai te honrar nessa situação. Talvez você diga assim, mas eu sou um cristão, eu não posso passar por dificuldades, eu não posso passar por lutas, porque eu sou um cristão. Não, amado. Você vai passar pelas lutas e muitas pessoas vão olhar para você e vão dizer, nossa, mas onde está o teu Deus? E você, pela fé, na sua caminhada, vai ser um tremendo testemunho do poder de Deus na vida de muitos. Talvez o seu trabalho tenha tantas dificuldades e as pessoas olham para você e sabem que você é um cristão lá dentro e você está orando e dizendo, Senhor, eu estou vendo uma contradição, eu sou um cristão e estou passando por tanta prova no meu trabalho. Deixe essa contradição se manifestar na vida de todos. Porque como Jesus foi uma contradição na época dele, você é uma contradição nos dias de hoje, aonde você está. Mas no final, querido, se você andar pela fé, você vai ver a razão de todas essas coisas e o nome de Deus vai ser glorificado na tua vida. Creia, espere no Senhor, ande pela fé e no final tudo vai ter um motivo, uma razão de ser, um motivo de acontecer. E aí então você vai poder, você e todos que estão junto a você, vão poder glorificar o nome do Senhor. Deus te abençoe, fica na paz, voltaremos a conversar novamente aqui, fique ligado no canal do YouTube, Deus te abençoe e até a próxima.